Fala galera, tudo bem? Mais uma videoaula com o professor Ronieri Gomes. Hoje vamos falar sobre a grafia de algumas palavras que causam dúvidas na língua portuguesa. Nós temos aqui a palavra abaixo junto e abaixo separado. Quando é que eu vou utilizar? O abaixo junto você utiliza quando tiver o sentido de algo inferior, ou você pode substituir pela palavra embaixo. Embaixo ou categoria inferior. Já a palavra abaixo separado é o oposto de alto. Por exemplo, caminhou a rua de alto a baixo separado, ok? Muita gente erra essa expressão na língua portuguesa. Agora, abaixo de Deus, ou seja, na posição inferior a Deus, está os pais. Então você vai colocar abaixo junto. Outro termo que causa bastante dúvidas são essas expressões aqui, ó. Acerca de, cerca de, acerca de ou acerca de, ok? Ronieri, quando é que eu vou empregar esses termos aqui, ó? O acerca de, que ele é junto, né? Nós temos o cerca de, nós temos o acerca de, né? O acerca de. Nós temos com HA o acerca de. É assim. Esse acerca de junto, ele é utilizado quando você vai falar sobre um determinado assunto. Sobre um determinado assunto, uma determinada coisa. Você pode colocar até a respeito de. Respeito de. Por exemplo, falamos acerca de futebol. Nesse caso, você tem que utilizar o acerca junto, acompanhado do de, porque você está falando sobre futebol. Então é o acerca de junto, tá? Falamos acerca do combate ao coronavírus, ou seja, falamos sobre. Então acerca, ele é junto. Quando você utiliza uma ideia de aproximadamente, é o acerca de com H, que pode ser aproximadamente ou dando ideia de tempo passado. Por exemplo, há cerca de 10 mil pessoas no evento. É como se esse H aqui tivesse sentido de existir, ou seja, existem 10 mil pessoas no evento. Então é um acerca de com H. E se indicar, por exemplo, uma ideia de passado, tá? Então aqui eu tenho existe aproximadamente, e aqui também eu posso ter uma ideia, na verdade, de aproximadamente no passado. Aproximadamente no passado. Por exemplo, falamos há cerca de 1 hora. Então vamos lá. Falamos há cerca de 1 hora, dando ideia que faz 1 hora em que nós falamos, a gente vai utilizar o HA. Quando você utiliza para a ideia de distância, ok? Então você vai utilizar a palavra acerca de distância, né? Distância, ok? Exemplo, só ajeitar aqui o A. Exemplo, moro a cerca, separado, de 10 metros do ocorrido, porque vai dar uma ideia, na verdade, de distância, beleza? Quando eu pego apenas a palavra cerca de, significa aproximadamente. Falamos cerca de 2 horas, ou você pode substituir essa palavra durante 2 horas, tá? Então essa é a regra em relação à palavra cerca. Então, para você entender, acerca de é sobre, cerca de durante, acerca de vai dar uma ideia de distância e acerca de existe aproximadamente, dando ideia no passado. E a última dica aqui com o professor Ronieri Gomes é a palavra bem feito, que pode ter o hífen,
sem o hífen ou a palavra bem feito, ela pode vir de forma separada. A regra é bem simples. Deixa eu ajeitar aqui para vocês terem. Eu vou disponibilizar depois esse material, tá? Para quem quiser nos grupos do EB Cursos e Concursos e outros grupos também para vocês aproveitarem, tá? Então vamos lá. Vou deixar também meu e-mail caso vocês queiram esse material. Aí esse material vai ficar disponível. Vou deixar logo aqui o meu e-mail, rony.y.gomes@hotmail.com. Lembrando que esse R aqui, ele é o R minúsculo. Ele é o R minúsculo, tá? Então tem a palavra bem feito, né? A palavra bem feito. Esse bem feito junto pode substituir a palavra capricho. Por exemplo, foi um trabalho bem feito. Foi um trabalho caprichoso, né? Que foi feito com capricho, com esmero, ok? Então você pode substituir pela palavra capricho, bem feito. Foi um trabalho bem feito. Tem que colocar o hífen, ok? Ajeitar aqui, show de bola. Agora, quando eu falo assim, por exemplo, bem feitos no apartamento foram realizados, é tudo junto, que significa na verdade o que? Melhorias no apartamento foram realizadas, tá? Então, bem feitos no apartamento foram realizados. Então aqui é no sentido de melhorias que você vai na verdade fazer essa utilização, ou benfeitoria. Benfeitoria. Esse outro bem feito, ele significa, na verdade, ele é uma interjeição, significa o contentamento diante de algo negativo, Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O gato arranhou, aí a pessoa diz o seguinte, bem feito, né? Então esse bem feito, ele não pode ter o hífen porque é uma reprovação em relação a algo negativo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula com o professor Ronieri Gomes. Um forte abraço.